Graça e paz, amados e amadas, entramos no livro de Levítico, agora no capítulo 1, e vamos aqui ver sobre os holocaustos. Agora aqui nós estamos vendo o Senhor dando a ordenança, como que tem que ser feito o holocausto. Agora que se nós formos ver lá, desde o início da Bíblia, em Gênesis, já havia no coração do homem, até pelo aquilo que Deus havia feito no Jardim do Éden, essa forma de se achegar ao Senhor. Então, o que que nós vemos lá no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor providenciou a eles pele de animais para cobrir a nudez deles. Então, para isso, o que teve que haver? A morte de um animal. Então, a primeira morte já teve ali, para que pudesse vestir o homem, para que o homem não fosse consumido pela santidade do Senhor. Então, ali houve a morte já. Depois nós vemos Abel e Caim, que os dois fizeram uma oferta ao Senhor, daquilo que era o trabalho deles. Abel ofereceu uma ovelha e Caim ofereceu do melhor da terra. Agora a gente pode pensar assim, é por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e de Caim? Não. Pelo contrário, o Senhor diz o seguinte, que primeiro vem o ofertante, porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Então, primeiro o Senhor olha para o coração, olha para a consciência e depois para a oferta. Então, porque quando a gente fala oferta, remete também ao que a gente oferta para o Senhor. Lembre-se, primeiro o Senhor que é o seu coração, que é a sua consciência pura, senão a sua oferta não vai ser aceita. E depois nós vemos também na palavra os sacrifícios que os homens faziam para representar ali a sua família, que era o que? Nós vemos Noé oferecendo sacrifício por sua família, nós vemos Abraão e outros patriarcas, Isaac fazendo isso, e também no livro de Jó. Nós vemos também Jó oferecendo sacrifício, holocausto para a sua família, para os seus filhos. Então, isso já tinha já no coração do homem. Agora o Senhor está deixando o quê? Como uma lei aqui para o povo de Israel e deixando como quem tem que ser feito, as ordens das coisas que tem que ser feita. O nosso Deus é um Deus de ordem. Nós vamos ver que até a lenha tinha que ser colocada em ordem. E aqui nós vemos logo em seguida, no capítulo 1, versículo 1, o Senhor chamando Moisés aonde? Na tenda do encontro. E ali ele convoca Moisés e lhe dá ordem, e lhe dá como que tem que ser feitas as coisas. Então diz assim, transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Então o Senhor sempre está o que? Nos orientando e pedindo de nós obediência. Quando um de vós apresentar uma oferta ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre os gados, como os dos rebanhos e de ovelha. E também no versículo 14 diz assim: se a pessoa não tiver condições de ter um animal entre seus gados, ela também poderá oferecer uma rolinha, uma pombinha. Então, esses animais, a gente vê que eles não poderiam ser carnívoros, eles tinham que ser animais sem defeitos, animal macho, sem defeito, e um animal domesticável. O que que é isso? Que não vai agredir o homem, né? E esses animais, eles têm uma representatividade. Olha, o novilho ou o boi era também oferecido por pessoas que tinham mais posses, pessoas que poderiam ofertar mais. E o novilho e o boi representam assim a paciência e a obediência de Jesus. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 9, de 9 e 10. A ovelha representa a submissão de Jesus. A submissão de Jesus a gente pode estar vendo em Isaías 53, 7. A cabra representa o pecado e a transgressão, lá em Mateus 25, 33. E a rolinha, as rolas representam a tristeza e a necessidade, que a gente vê lá em Isaías 38, 14. E as pombas é símbolo da inocência, também está em Isaías 59. Então,
você vê que tudo na palavra do Senhor, aqui a gente vai ver que tudo remete a Cristo. E também é um aprendizado para o nosso viver. É algo assim que a gente vai notando que cada animal tem uma representatividade. E veja, todos teriam que trazer a oferta. Então, quem tinha mais posse trazia um boi. Quem tinha posses mediana era a ovelha, a cabra. E quem não tinha posses nenhuma era rolas ou pombas. Então, veja, ninguém fica fora para ofertar, principalmente essa oferta aqui que nós vamos ver aqui mais à frente, que é uma oferta de expiação pelo pecado, é uma oferta de tirar a culpa do homem. Porque quantas pessoas dizem assim: "Ah, quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Ah, quando eu parar de fazer aquilo, eu vou ser crente". Não, não é assim. O caminho é ao contrário. Veja só, o Senhor fala, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem nos liberta e nos leva a Deus é o sangue de Cristo. É nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador. E quando nós aceitamos Cristo nosso Salvador, nós vamos como estamos. Aí depois nós vamos passando por um processo de santificação. Então veja só, o povo tinha saído lá do Egito, eles foram separados para Deus. Então eles passaram pela separação, saíram do mundo e foram ali para o deserto, para o quê? Para começar a ter um novo e viver um novo caminho na presença do Senhor. E nesse novo caminho, o que eles teriam? Eles teriam a santificação, uma forma diferente de viver. É a mesma coisa conosco. Nós, quando aceitamos o Senhor, nós vamos como estamos. Então nós somos transferidos do império das trevas para o reino de Deus. E aí nós vamos ser santificados. Por isso que o livro de Levítico é interessante, porque é um livro que mostra o quê? Como é o relacionamento com Deus e como é o relacionamento com os outros. É óbvio que aqui se via muito as ações da carne, as obras da carne. Hoje nós sabemos que o Senhor olha para nosso coração e para nossa consciência. Então, aqui nós vemos no versículo 3: se sua oferta consiste em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá macho, como nós falamos o animal, sem defeito, e ele oferecerá a tenda do encontro para que seja aceito perante o Senhor. O que tinha logo quando entrava ali no tabernáculo? Tinha o quê? É a parte aberta, se chamava o átrio, e logo ali na entrada tinha o altar do holocausto. Então, o ofertante, ele chegaria até aquele lugar. E, e antes de imolar o animal, o que o ofertante faria? Ele colocaria a mão dele sobre a cabeça do animal, transferindo a culpa dele para o animal. Então, o animal sendo inocente, ele estaria recebendo a culpa do homem. E assim ele seria imolado e esse sangue seria retirado ali. Vamos ver aqui, ó, versículo 5. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue, eles o derramarão ao redor sobre o altar que se encontra à entrada da tenda do encontro. Olha só o sangue, a vida derramado ali devido o pecado e a culpa daquela pessoa. Logo depois se retiraria a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então, todo o animal, retirava a primeira pele e o animal era cortado em pedaços. E esses pedaços depois, eles eram arrumados sobre o altar. E ali eles eram queimados totalmente, eram consumidos totalmente. Somente a pele do animal que não era consumida e ficava para o sacerdote. É interessante também a gente observar que o ofertante, ele era um homem, assim como a gente viu lá Noé, Abraão, Isaac, Jó, né? Mas quando eles ofertavam pelo pecado também da família. Então, as esposas e os filhos, eles eram cobertos pelo sacrifício apresentado pelo homem, que é o cabeça da família.
Esse papel masculino no culto público nunca, olha, uma coisa eu quero fazer uma observação. O papel masculino no culto público nunca negou a qualquer mulher o acesso direto a Deus no nível individual e pessoal, nem impediu de receberem as manifestações e os dons de Deus, tá? Nós estamos falando aqui do papel do homem ter aqui como também o cabeça do lar. Então ele que vai lá representar a família. E o que que nós vamos ver outro detalhe aqui? Então vamos ver versículo 7. Então os descendentes do sacerdote, do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Olha só, nosso Deus, ele mostra até que tem que arrumar a lenha. Tudo tem passo a passo. E fala também que o animal era lavado, as suas entranhas, as patas, e vai dando a explicação. Depois, no versículo 10, fala assim: se sua oferta consistir em animal de pequeno porte, cordeiro ou cabrito, um macho sem defeito, é a mesma coisa que nós temos aqui também. Vai oferecer, vai cortar, vai estar mostrando aqui de lavar as vísceras, e depois nós vamos ver o quê? Que se sua oferta ao Senhor consistir numa rolinha, então ele vai explicar também aqui a oferta como que tinha que ser pela rolinha. Então nós vamos ver tudo assim, o Senhor, como ele organiza todas as coisas. Isso é muito maravilhoso, né? Então nós vemos que todos oferecem, tanto ricos quanto pobres. E depois fala que vai também a rolinha, vai colocar ela sobre o altar, e tudo isso era queimado e subia isso como um aroma suave ao Senhor. Aí pode perguntar, por que um aroma suave ao Senhor? Porque na realidade, quando isso subia, passava a barreira que quando o Senhor olhava para o homem, ou o Senhor via um homem pecaminoso, um homem cheio de culpa. E quando aquele animal era queimado e subia esse aroma suave ao Senhor, o Senhor aceitava o homem, o Senhor não estava vendo a culpa do homem. Mas isso não era eterno. O que acontecia? Toda vez que o homem pecasse, ou alguém da sua casa pecasse, ele teria que apresentar uma oferta. Então era algo que tinha que ser feito com frequência. E havia um custo também por ofertante, ele tinha que pegar ali do seu gado, da sua oferta para isso. Agora veja só, nós hoje em Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 9 nos diz que o Senhor, Hebreus 9,14, o Senhor, o sacrifício do Senhor por nós é eterno. E fala aqui, ó, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, olha assim, Cristo foi a oferta perfeita, Cristo foi o Cordeiro perfeito. Então, Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou, o nosso Senhor entrou no maior e mais perfeito tabernáculo que estás nos céus, na presença de Deus, no Santo dos Santos, e ele ofereceu o próprio sangue dele. Jesus realizou, né, para nós a eterna redenção. Hoje nós estamos, quando a gente aceita o Senhor, é uma eterna redenção. A purificação da consciência dos salvos, de suas obras mortas ou os rituais inúteis, né? Então a gente vê isso no Velho Testamento, que eles podiam purificar a carne, mas eles não podiam purificar a consciência. Então hoje nós na presença do Senhor, nós o que? Vamos sendo santificados e purificados a nossa consciência. Então o que que nós vimos aqui? Nós vimos, né, que a oferta de holocausto é uma oferta totalmente queimada, que é a primeira oferta. Por quê? Porque ela é a propiciação pelo pecado geral, e também é uma oferta voluntária. O homem tinha que sentir a necessidade de fazer isso para que ele fosse realmente reconectado a Deus novamente.
E se ele pecasse, ele tinha que voltar lá e fazer aquilo para ser reconectado a Deus novamente. E nós vimos também de acordo com as posses, as ofertas eram dadas. Então a gente tinha o gado maior, um touro sem defeito, ou um carneiro ou um cabrito, rolas ou pombinhas. E não havia porção nenhuma, porque toda a porção era queimada para o Senhor. A única coisa que era tirado o couro e ficava para o sacerdote. E assim, o símbolo profético de tudo isso, né? Que Jesus é o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo e adentrou ao céu e hoje é o nosso intercessor perante o Pai. E também nós vemos em Hebreus 13, deixa eu ver aqui, Hebreus 13, 15, que diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha, por meio de Jesus oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É o fruto de lábios que confessam o seu nome. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Porque, ó, Senhor Jesus, então eu estou me colocando o quê? Como serva do Senhor. E isso tem um falar de louvor e sacrifício, tem um falar que é sacrifício de louvor. E a palavra de Deus também nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor.